Estamos aqui no nosso Encontros Criativos. Quero dar as boas-vindas à Flávia Brito. Flávia, obrigado por aceitar o nosso convite, de estar aqui conosco, para falar um pouco sobre a tua trajetória nesse nosso espaço onde nós trabalhamos a questão da tecnologia, da inovação, da nova economia que se coloca como uma realidade no mundo todo e não é diferente para nós aqui no Brasil. E a Flávia tem uma trajetória muito bonita, uma história de vida muito rica. Eu queria primeiro, Flávia, te pedir para falar um pouco de você, da tua história, da BidWeb, vocês que completarão agora 20 anos de empresa, né? Contar um pouco dessa trajetória para os nossos espectadores. Isso, nós estamos embarcados aqui no Porto Digital, né, um polo de inovação e tecnologia que fica aqui em Recife, e por fomentar e viver esse momento constante de inovação, a BidWeb é uma empresa que nasceu sendo revenda de terceiros de segurança da informação, precisou se renovar, passar por uma transformação, tão falada transformação digital, passou para se transformar e oferecer também serviços de segurança da informação. Então, a gente vem aí há quase 2 décadas inovando, trazendo segurança, troca de dados seguros para os nossos clientes, e não só aqui em Recife, mas atendendo a todo o Brasil, com profissionais altamente capacitados. Isso para nós é um orgulho, né, em poder representar o Porto Digital, um polo de inovação, de tecnologia, de desenvolvimento, e para o Brasil também, né, a gente tem uma filial nos Estados Unidos, e para nós, quanto mais gerarmos empregos, quanto mais oportunidade, mudarmos a vida das pessoas, é o que interessa. Então, é assim que a gente vai seguindo. E o nosso propósito, de que o nosso DNA é segurança da informação, a gente come, dorme e respira security, e é por isso que eu acho que a gente está tão feliz e está colhendo tão bons frutos, né? Nos últimos 3 anos, a gente praticamente dobrou de tamanho, isso é muito interessante, porque o mercado fala todo que segurança é tão importante, que segurança hoje é reconhecida, e até na própria pandemia, vê segurança como estratégico, como negócio, e não mais como uma despesa, como um custo para a empresa. Isso para nós é altamente relevante. Então, Mildo, é só trazer positividade e credibilidade ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. Flávia, eu tenho uma curiosidade, eu sou nascido em Recife, né, mas eu vim para São Paulo pequeno, com 2 anos e meio, mas uma curiosidade que eu tenho, assim, a BidWeb nasce no Porto Digital ou a partir da iniciativa? Ela nasce como uma empresa incubada ou ela, inicialmente, vocês vivem esse momento do desenvolvimento paralelo ao Porto Digital? Como que foi essa relação com o Porto Digital? Como foi e como é? Né? Isso, excelente pergunta, Romildo. Não, a BidWeb, ela nasceu num outro bairro do Recife, e a ideia era o Porto Digital atrair empresas que fomentassem tecnologia e inovação para serem embarcadas no Porto. E aí as empresas, elas se submetiam a serem classificadas para serem embarcadas, e a BidWeb passou por esse processo, e a gente está lá há algum tempo já. Mas nós ficamos, eu acho que uns 6, 7 anos em outro bairro, e não no bairro do Recife, onde está a ilha, né, que ficam todas as empresas. Hoje são mais de 350 empresas que estão embarcadas no Porto Digital. Muitas já nascem como startups, como empresas que são fomentadas dentro do próprio Porto, né, ficam dentro de incubadoras, e outras empresas estão fora do Porto e são convidadas a participar do ecossistema, como, por exemplo, grandes players como Microsoft e IBM já fizeram parte do Porto Digital, e empresas locais também que são submetidas a serem empresas embarcadas no Porto. É assim que funciona. E isso cria naturalmente um ecossistema com as empresas, uma certamente ajudando a outra, criando tecnologia e um ambiente muito propício aí ao desenvolvimento tecnológico e dos novos negócios. Tem funcionado dessa forma? Sim, o grande propósito do Porto Digital é reter talentos, essa troca de informações, de inovação, né, de cultura tecnológica.
Então, acaba que o que eu sempre digo é muito bom você almoçar lá pertinho, né? Porque você vai no restaurante e vê pessoas de várias empresas. Você vai tomar um café, encontra alguém, sempre troca uma ideia sobre tal projeto, e aí ali acaba alavancando um novo negócio, imaginando uma nova oportunidade. Então, tá dentro do porto faz você respirar a tecnologia, né? É impossível, não me vejo fora do Porto Digital, em uma outra área do Recife, apesar de todas as adversidades, porque a gente está numa área antiga, né, uma área que o Porto Digital se instalou para fazer com que essa área revivesse, essa área estava bem entregue, é uma área que está sendo revitalizada. Eu não me vejo em outra área que não no Porto Digital, dentro do Recife. Não me vejo num esplendoroso empresarial, porque lá eu vou perder a essência de estar dentro de um polo de tecnologia. Lá a gente consegue fazer justamente isso que você citou, esse intercâmbio, né, que a gente faz a cada momento, desde um cafezinho a um almoço, vem aqui, eu quero falar um negocinho, vem cá, é muito próximo, está muito junto de tudo, então lá é justamente por isso, a gente está todo mundo na vizinhança, então isso faz a gente pensar junto. Não, perfeito. Agora, nesses quase 20 anos da BidWeb, há uma mudança muito grande no conceito de segurança da informação nesse período, né? Sim. Nesses 20 anos atrás, a preocupação era muito mais a perda de dados e o acesso, ataque de vírus, né, local, e hoje, com a internet, a complexidade da segurança da informação aumentou exponencialmente. E é essa a grande especialidade da BidWeb, é isso? Sim. Imagina que quando eu batia nas portas, né, para falar, olha, a nossa empresa de tecnologia, de segurança, as pessoas falavam, minha filha, desiste, isso é coisa dos Estados Unidos, isso é coisa de Hollywood, isso não vai acontecer aqui. Olha, e tantas pessoas falavam, olha, você é tão inteligente, por que você vai, né, enveredar por uma carreira dessa? E eu sempre acreditei no meu propósito e sabia por que caminho percorrer. Então, antes a gente era muito preocupado num possível ataque de um vírus, de um malware. Hoje não, hoje a gente é preocupado, o nosso foco é o dado, né, com todas essas leis de regulamentação, de privacidade. As empresas realmente, elas precisam abrir os olhos, as empresas que não passaram ainda por um processo de transformação digital estão passando, e as que não passarem não vão sobreviver, né? A gente não vive um mundo mais físico e digital, a gente vive um mundo, segundo o nosso professor e mestre Silvio Meira, né, quem foi um dos responsáveis pela criação do Porto Digital, a gente vive um mundo figital, e esse mundo figital, existem inúmeras vulnerabilidades. E a BidWeb está ali para fazer toda a parte de proteção proativa, de predição, né, para a gente entender de forma inteligente. Então, a gente tem uma inteligência artificial desenvolvida internamente, que entende o comportamento das ameaças, que ajuda a nossa equipe a entender quando está acontecendo um possível ataque e tomar uma ação inteligente para que o nosso cliente não seja atacado. Então, o nosso trabalho ele vai muito além do que simplesmente instalar uma plataforma, instalar uma tecnologia. É um trabalho de inteligência que usa a inteligência humana, o conhecimento e o know-how de 20 anos para estar protegendo os nossos clientes. Isso faz toda a diferença, né? A gente acredita que existe uma junção de valores, de boas tecnologias. Então hoje a BidWeb é uma empresa que é assessorada pelo Gartner, né, para a gente sempre estar seguindo no caminho do que é tendência, do que o mundo fala, do que os clientes precisam. A gente tem mestres e doutores dentro da nossa estrutura, que também trazem da área acadêmica o que é que está sendo estudado. A gente tem o conhecimento de campo, do que a gente atende em nossos clientes, e tem uma equipe altamente especializada. Então, a junção de tudo isso, né, é o que faz, e é o que eu digo, a riqueza da gente é a gente ter um mix, né, de cabeças de homens e de mulheres pensando, e o tempo todo se preocupando em segurança da informação. Você usou uma expressão muito moderna, que é o propósito da empresa, né? Sim. Esse é um conceito das empresas hoje que vai muito além do que no passado a gente usava missão, visão, valores, né? Mas o que te levou há 20 anos atrás a perceber essa importância desse nicho da segurança da informação, que não era
tão claramente uma área com perspectiva de crescimento, como é hoje. Hoje se fala isso com muita frequência, mas há 20 anos atrás você foi uma visionária, né, ao perceber essa demanda. O que te levou a perceber e colocar isso como um propósito mesmo para você e para a sua empresa? Então, coração é terra que ninguém manda, né? Eu comecei a trabalhar com security, eu trabalhava numa grande multinacional que fechou aqui em Recife, e eu fui trabalhar numa consultoria, que essa consultoria, ela iniciou um trabalho em segurança, e aí, assim que eu fui trabalhar lá, eu fiquei no núcleo de security, de segurança, que era só antivírus e proteção para a web, muito simples, algo bem introdutório. E aí eu me apaixonei, e em 4 meses eu estava como gestora dessa área, e por conta desse desenvolvimento que eu tive, os donos da empresa queriam que eu tocasse uma outra área, e eu falei, nossa, eu estou amando isso, acho que isso é o que eu tenho que fazer. Quando eu falei, eu acho que esse é o meu propósito, e eu quero tocar isso, e eu acho que esse é o meu caminho. E aí essa área de segurança que eu trabalhava foi desfeita, não tinha outra oportunidade para mim, a não ser seguir num outro caminho, e eu optei por sair e montar o meu negócio. Foi quando eu falei, olha, eu tenho que acreditar nesse sonho, eu tenho que arriscar em tudo, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque a internet cada dia está acontecendo mais na vida das pessoas, e fui acreditando, né? Tive um apoio enorme da minha mãe, ela falou, olha, você acredita nisso, vamos acreditar, vamos fazer o que for possível. Enfim, caminhos não são fáceis, né? Eu sempre digo que tem um ditado aqui no Nordeste que diz, rapadura é doce, mas não é mole. A gente precisa se dedicar muito, muitas vezes a gente pensa em desistir, mas a vontade de vencer é maior, e é isso, não tem muito uma explicação, a gente vai acreditando, vai vendo o que vai acontecer, vai estudando, e vai entendendo mais daquele assunto, e hoje a gente chega num patamar que todo mundo fala, nossa, sua empresa está no hall das empresas que são... Mas imagina, quando eu falava isso há 20 anos atrás, ninguém acreditava, ninguém imaginava, conhecia, né? Demorava muito a entender. Quando eu ia abrir, por exemplo, uma conta no banco, eu tinha que explicar, eu acho que umas 5 vezes o que era que eu fazia, o que era a minha empresa, porque nem isso as pessoas conseguiam compreender. Então, quando eu falava para alguém que não era da área de TI, eu sou analfabeta em tecnologia, a pessoa já resumia assim, como quem diz, não sei, não vou entender, está difícil. Mas, é como você diz, a gente acreditou, né, e falou num propósito, juntou um monte de cabeças de pessoas que também acreditaram em um sonho que não se sonha só, ele se realiza, né? Então, a gente sonhou junto e fez com que a BidWeb crescesse, se tornasse quem a gente é hoje. E reconhecimentos já expressivos, né? Você foi eleita aí uma das 50 mulheres mais influentes em cibersegurança da América Latina. Isso certamente te honra, te orgulha, mas mostra que o caminho está correto, né? E esse prêmio me parece que ajudou a dar uma projeção maior ainda a você e a própria BidWeb, é isso? Isso. Essa premiação, sem dúvida alguma, traz uma felicidade enorme, de você dizer, olha, consegui chegar aqui e consegui vencer. Mas, ao mesmo tempo, ela traz uma responsabilidade de que não posso ficar onde estou, né? O que me trouxe aqui não me levará ao futuro, e preciso fazer a diferença. E, com isso, a gente, por exemplo, trouxe o capítulo da UONCE, que é Mulheres em Cybersecurity, para cá, para o Nordeste, né? Eu trouxe para liderar aqui, e a gente vai começar agora com ações para que a gente consiga trazer mulheres para a área de cibersegurança, capacitá-las, processos de mentoria e de engrandecimento para mulheres na área de cybersecurity. Também fez com que a gente trouxesse a Associação Brasileira de Empresas de Software para cá, para ter um olhar para o Nordeste, para que a gente também conseguisse ter benefícios e trazer oportunidade para as empresas aqui da nossa região. Então, acaba que quando alguém da nossa região, eu fui a única do Nordeste premiada, as pessoas olham para cá e dizem, olha, também tem um ecossistema funcionando lá, né, e a gente precisa olhar para essa área do país, né. Óbvio que o eixo
Rio, São Paulo e Brasília, né, onde circula a maior quantidade de dinheiro e todo mundo quer olhar e trabalhar essas regiões. Mas aqui na nossa região também existem grandes talentos que a gente precisa trazer oportunidade e igualdade, né? Eu tenho uma luta enorme para fazer a inserção de mulheres na área de cybersecurity, né? Eu acredito que enquanto esse ecossistema não tiver equilibrado, tiver tantas mulheres quanto tem homens, a gente não vai estar fazendo a tarefa de casa correta, porque a gente precisa desse equilíbrio. É importante a gente ter cabeças pensantes para que esse mix engrandeça, faça com que a gente chegue lá, né? A gente precisa também trazer oportunidades de inovação, né, de pesquisa, e é por isso que a gente também abriu um laboratório de pesquisa chamado BD Labs, que é um laboratório que a gente tem como estratégia de negócio, né, pesquisar dentro do nosso ecossistema, dentro da nossa estrutura e para os nossos clientes. Então, a gente tem uma série de iniciativas que fazem com que a gente entenda e queira se destacar. Não basta você ser bom, você precisa provar. Então, a gente, por exemplo, passou por um processo agora de certificação de ISO 27001, que certificamos a empresa em todas as áreas de negócio, em todas as áreas de atuação. Estamos no processo já de certificação da ISO 27701, e aí a gente vai implementando governança dentro da empresa, trabalhando o processo de sustentabilidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, no processo de ESG, a gente só imagina para grandes empresas, mas por que as pequenas empresas não podem também? Né? Claro. Não, meu impacto de sustentabilidade em sustentabilidade é mínimo, mas se cada um fizer a sua parte, todo mundo vai contribuir. Então, a gente sempre tem pensado... Vocês estão trabalhando com ESG também Sim. Na sua empresa e no Polo? Não, é uma iniciativa sua? Não, essa é uma iniciativa da ABWeb, mas existem várias empresas aqui na nossa região que já estão trabalhando, não necessariamente no Porto. Eu faço parte do conselho do Lead Mulher, que é um grupo de lideranças empresariais, e do Experience Club também, que é um outro grupo de lideranças empresariais, que ambos os grupos possuem grupos de estudo para ESG. A ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, que eu também faço parte da diretoria, também tem um estudo direcionado a ESG. Então, a ideia é que a gente faça com que todas as empresas de todos os tamanhos comecem a pensar em sustentabilidade, em governança, né, para que a gente consiga trazer isso para todo mundo. Não seja só para as empresas grandes, para as empresas de milhões de faturamento, mas para as empresas, todas elas fazerem a sua parte e a gente ter um mundo melhor, né? Então, quando a gente fala disso para a sociedade como um todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo acaba recebendo um pouquinho de volta. E esse é um trabalho que a gente tem feito, que eu acredito que vai trazer um retorno muito bom, não só para nós, mas para a sociedade como um todo. A gente apoia um projeto da AB chamado Recitec, e isso é importantíssimo. Esse projeto, ele recicla equipamentos de TI e de telco, de comunicações, né? Ele recolhe gratuitamente, e o dinheiro que é arrecadado com esse lixo eletrônico é doado a entidades carentes que são selecionadas pelas empresas do terceiro setor, ou seja, a gente acaba beneficiando outras pessoas de algo que para nós era lixo, que não servia de nada. Mas o que falta? Falta consciência e falta tratativa disso. Então, a gente vai estar lançando aqui em Pernambuco essa campanha, muito provavelmente com a TDS e com o Porto Digital, para que a gente consiga alavancar mais empresas dentro desse projeto do Recitec e da ABS, e fazer a diferença realmente na sustentabilidade e nesse processo de ESG que a gente tanto acredita. Flávia, eu vou ainda falar no macro, antes de ir para as pessoas. Você tem também um trabalho extraordinário na questão de empoderamento da mulher, da inclusão da mulher no mercado de trabalho. Mas ainda nessa questão do ESG e da sua visão sobre o Porto Digital, mas principalmente sobre a sua visão sobre o papel da tecnologia e do Porto como um novo eixo de desenvolvimento
econômico do Recife, de Pernambuco, essa talvez seja um maior exemplo hoje no Brasil de uma iniciativa de sucesso nessa área, né? De você buscar um novo polo de desenvolvimento, tanto a revitalização urbana que foi feita, que aconteceu na Ilha do Recife, né? Mas o próprio a retenção de talentos, como você colocou. Essa sua visão você está sendo a pessoa na ponta de lança dessa visão hoje. O Silvio Meira é uma referência para todos nós, né? Eu tive esse convívio com ele, mas eu tive a oportunidade de um único encontro com ele aqui em São Paulo, no evento do Sebrae, e é uma pessoa encantadora e um visionário, né, daquelas pessoas que marcarão certamente a história do Brasil. Mas essa sua visão é muito sua ou já é um conceito hoje mais claro para as empresas do polo digital e principalmente para o governo, no sentido não político, mas de política pública, né? De que nós estamos falando de um novo eixo de desenvolvimento para Pernambuco, como foi a cana-de-açúcar, como é o turismo, né? Isso está claro hoje, esse papel tão importante para o futuro econômico do Estado e da cidade do Recife? Sim, o Porto Digital, ele tem nos dado um apoio imenso, né? Eu sou fã incondicional do trabalho que é desenvolvido pelo Pierre, pela Marcela, a equipe do Porto Digital. A gente tem fomentado e tem se esforçado bastante para trazer e reter talentos aqui em Recife. Além disso, dá oportunidade a jovens e pessoas que precisam encontrar outras profissões, e aí a área de tecnologia e desenvolvimento, elas são e estão de portas abertas. A gente tem várias vagas em aberto no Porto Digital para pessoas que queiram ingressar na área de desenvolvimento, de análise de sistema, enfim. Existem várias carreiras na área de tecnologia que estão sendo oferecidas hoje, arquiteto, enfim, muitas áreas. E para nós, que fazemos parte do Porto Digital, recebemos de braços abertos. Existem vários projetos internos de acompanhamento, de desenvolvimento de carreira, enfim, de geração de oportunidade. Então, todo o conglomerado do Porto Digital é envolvido em fomentar negócio, em fomentar oportunidades para que, junto, por exemplo, com universidades, a gente consiga reter e trazer talentos para cá. Um outro trabalho que a gente acredita e que tem sido feito também nas escolas. Eu já fui a várias escolas palestrar e mostrar a oportunidade para esses jovens que estão ainda resolvendo em que carreira eles vão optar no Enem, né? A oportunidade de trabalhar com tecnologia. Existe hoje vagas, existe oportunidade, são profissões altamente, e são bem remuneradas, né? Altamente bem reconhecidas, uma oportunidade de empregabilidade e ainda mais, né? A pessoa consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo, dentro da sua casa, aqui no seu estado. Então, a gente consegue empoderar essas pessoas, trazer para elas uma realidade de vida, uma mudança de vida, com conhecimento e com a tecnologia que a gente desenvolve aqui, localmente. Então, é um trabalho, sim, do Porto Digital, a todo momento, proporcionar inovação, criatividade, oportunidade. Então, a gente tem programas de pessoas que são da áreas afins, matemática, engenharia, e se chama um programa chamado Retomada, para essas pessoas que ficaram desempregadas, engenheiros, enfim, para que eles façam cursos e se tornem desenvolvedores de software, programadores, porque são pessoas que já estão mais afinadas com tecnologia. Mas mesmo assim, existem outras áreas dentro do mercado do Porto Digital que precisam de pessoas que podem trabalhar. Então, a área comercial é uma área bastante demandada também. A gente precisa da área de RH, né, para desenvolver carreira, plano de carreira dentro da área de tecnologia. A gente precisa de muita gente. Então, ou seja, é um ecossistema que acaba trazendo oportunidade para várias áreas, e a gente quer fomentar isso, e a gente quer crescer. O Porto Digital, a cada ano,
traz mais empresas embarcadas, e a nossa ideia é essa, sempre gerar mais emprego e trazer mais oportunidades. Agora, dentro desse recorte, quer dizer, esse cenário extraordinário que você descreveu, você tem também se dedicado à inclusão das mulheres no mercado digital. Sim. Que é uma iniciativa fundamental em todas as áreas, quer dizer, buscar o equilíbrio, o equilíbrio entre os gêneros, né, e abrir as oportunidades para que as mulheres participem, né, de maneira ativa do mercado de trabalho, em particular do mercado de tecnologia. Você pode falar um pouco dessas suas iniciativas? Sim, a minha briga começa aqui em casa, né? Porque eu tenho 2 filhas e elas falam, mãe, eu não sei se eu vou fazer, você tem que fazer. E fico mostrando o tempo todo. Então, a gente começa a enfrentar o grande problema dentro de casa, né? A gente compra boneca para as meninas, a gente compra casinha para as meninas, a gente veste as meninas de princesa, mas ninguém veste a filha de CEO, né? Verdade, você não veste sua filha de diretora, você veste sua filha de princesa, mas Sim. Você compra videogame para o seu filho, você compra Lego para o seu filho, para desenvolver o raciocínio lógico, né? Então, a gente começa a tolir a participação das meninas na área de tecnologia, porque a gente diz, olha, tecnologia precisa de muita matemática, precisa gostar muito disso, isso é mais coisa de menino, e acaba que as meninas ficam enveredando por outras carreiras, quando elas podiam contribuir bastante, né, e com a criatividade, e com o superpoder de mulher, né, porque a gente gera vida, pode gerar qualquer coisa. E aí, a gente começa a enfrentar isso lá da escola. E a gente, eu já fui em inúmeras palestras no ensino médio, e a frustração era, nunca tinha nenhuma menina na área de tecnologia. Eu falei, caramba, não é possível. Eu preciso fazer com que alguma menina diga assim, eu vou fazer computação, eu vou fazer sistemas, eu vou fazer engenharia de computação, porque sempre isso era direcionado aos meninos. E a grande dificuldade que a gente tem é contratar mulheres para a área de tecnologia, porque não tem, é mosca branca. Hoje, existem programas específicos em grandes empresas que contratam e têm portas abertas para mulheres, porque o mercado quer mulher na área de tecnologia, é importante. Quando eu falo aqui desse mix, de trazer a criatividade feminina junto, é importantíssimo, sabe? Porque a mulher pensa e ela raciocina de uma forma que o homem não faz. E para você resolver problemas, para você encontrar saídas, é extremamente importante a diversidade. Então, eu começo fazendo a campanha dentro de casa, e todas as mães precisam conhecer um pouco de tecnologia, e óbvio, que tudo que eu recebi, eu preciso retribuir ao meio. Então, eu faço questão de dizer, olha, você pode ser bem-sucedido, você pode gerar emprego, você pode mudar a vida das pessoas, você pode fazer a diferença no ecossistema, mesmo sendo mulher, mesmo sendo na área de tecnologia. E essa bandeira eu levantei, né, e essa bandeira, ela tem sido para mim um desafio diário, né, muitas vezes eu em reuniões com a minha equipe, a gente ia contratar, e a gente falava, não, mas ele é muito melhor que ela, agora, falei, mas contrata ela, mas por quê? Porque senão ninguém nunca vai dar oportunidade a ela, porque ele sempre vai ser melhor que ela, mas Flávia, não sei o quê, mas hoje eles nem percebem mais isso. A gente tem 33% do nosso quadro hoje é feminino, e a gente precisa chegar em 50%. E eu tenho mulheres em todas as áreas, atuando em todas as áreas da empresa. E hoje os meninos nem percebem isso, para eles é indiferente se estão trabalhando com mulher ou com homem. Isso não já está natural. Isso não é um fato de você ser feminista ou de você... Não, isso é um fato de você gerar oportunidade. Isso é um fato de você ter suas filhas e dizer, olha, você pode fazer o que você quiser, você pode ter uma carreira grande, você pode ser muito bem-sucedida no que você quiser, sem poda, sem dizer que você tem que ser isso ou aquilo, entrar numa caixinha que as pessoas acham que você tem que ser, né? Então, eu acredito que abrir essas portas é extremamente importante, é obrigação. Primeiro exatamente, é fazer, sabe? Eu acho que é fazer, né? Me movimentar. Veja, o legado que eu... Nossa, de empresários também, né? Exatamente. Então, eu tive tanta coragem de ser mulher nordestina, trabalhando numa empresa
de segurança da informação, né, agora eu preciso trazer mais mulheres para cá para fortalecer, e já existem várias, e a gente vai ter muito mais, porque a gente abre portas, porque a gente já abriu caminhos, né, e essas outras vão abrir caminhos, iluminar caminhos de outras mulheres. Então, eu acredito muito nisso, a gente precisa, sim, quebrar alguns paradigmas e algumas arestas aí, mas a gente vai vencendo pouco a pouco, sem revolta, sem briga e sem disputa. Isso é um apoio que a gente precisa, sim, dos homens que estão atuando, e a gente tem recebido. Todas as mulheres são muito bem-vindas nessa área e são muito respeitadas. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Essa também é uma ação da UONCE, do capítulo que você levou para Recife, ou tem sido uma iniciativa muito pessoal sua? Então, eu já tinha levantado essa bandeira há um tempão aqui no Porto Digital. A gente já trabalhava com isso há muito tempo, a gente já tinha sinalizado, e a gente já precisava disso há um bom tempo. A gente já vem trabalhando isso, acho que há uma década já, resgatando e pedindo, trabalhando com mulheres assim. Com a premiação da ONCE, eu não conhecia, eu estreitei o laço com essa ONG, né, e o propósito da ONCE é justamente isso. A ONCE nasceu para fortalecer e aumentar o mercado de cybersecurity para mulheres, e tem tudo a ver com o que eu penso, com o que eu acredito, né, e com o que eu quero fazer. E aí eu falei, olha, então, se é para ter mais uma louca na história, vamos lá, vamos levar isso para Recife. E aí a gente abriu o capítulo do Nordeste. No capítulo do Nordeste a gente está formando o comitê de liderança, tem gente de Fortaleza, tem gente de Salvador, tem gente de Recife, ou seja, a gente está juntando o Nordeste todo para que a gente consiga trazer talentos de todos os estados do Nordeste. A gente não vai fazer só a parte de cybersecurity, mas a gente também vai fazer a parte de mentoria de carreira, porque tem muitas mulheres que precisam mudar de carreira, precisam de um apoio, de mentoria, e se a gente tem a oportunidade, por que não ofertar essa ajuda? Então, a gente também está pensando nisso, né, nessa mentoria de carreira para ofertar, que de uma certa forma tem tudo a ver você ajudar mulheres no mercado de trabalho. Claro. Então, a gente juntou as duas coisas. Essa minha ida para a ABS também tem tudo a ver, CVP da ABS aqui no Nordeste. A ABS também quer fortalecer e trazer mulheres para a gestão da ABS, para a alta gestão da ABS, justamente por isso, porque todo mundo acredita que mulheres em cargos de gestão fazem sim a diferença. Então, a gente, quando junta tudo, fica um pouco sem tempo, mas vai dando conta e vai ajudando todo mundo, e se ajudando e aprendendo, né? A gente aprende muito mais do que passa conhecimento, porque é uma riqueza de talento e de aprendizado quando você começa a conviver com muitas pessoas, né? Então, é bom para mim, é bom para todos. Não, e certamente o papel da ABS, na verdade o papel do software, né? Ele é extremamente estratégico no desenvolvimento econômico e social do país, né? Sim. Que é muito mais fácil você capacitar e incluir pessoas no mercado de trabalho para o desenvolvimento de software do que na área do hardware, né? Sim. Que permite uma competitividade mundial, né? Nós temos tudo para criar, transformar a criatividade brasileira, a nossa capacidade de improvisar, que é tão chamada do jeitinho brasileiro, numa capacidade de inovação, né? E a tecnologia do software é uma ferramenta muito rápida para transformar, para canalizar esse talento natural de criatividade, de inovação em produtos, né, em oportunidades. E você está de parabéns nesse aspecto, e esse seu olhar na questão da mulher é fundamental, né? E como pensar em iniciativas que possam ser replicadas, né? Levar para outros lugares, abrir essa oportunidade. Quem estiver no Nordeste, quiser conhecer a ONCE, qual é o canal? É um site, Facebook? Isso, é só entrar na once.org e se cadastrar. Você pode se cadastrar como voluntário ou como membro, é a sua escolha, né? A gente sempre pede que se cadastre como voluntário, porque como voluntário sempre alguém tem algo a ensinar e tem algo a agregar. Então, quando você se cadastra como voluntário, chega lá para o ONCE
e as meninas colocam sempre num grupo, no Telegram, e aí a gente começa a interagir, enfim, é uma troca muito rica de informações, e aí vai fomentando ideias, existem vários eventos online, a gente olhando o copo meio cheio, né, fazendo do limão a limonada, essa pandemia, ela facilitou muito a comunicação, o desenvolvimento pessoal, então a gente consegue aproveitar bastante, se desenvolver, estudar, conhecer muito o mundo todo através das videoconferências, das lives, né, que são proporcionadas, e é bem interessante, porque não são só assuntos de cybersecurity que a ONCE proporciona, por exemplo, ela passa, por exemplo, informações sobre como os pais devem agir na educação digital dos filhos. Veja, isso é importante para mim, para você ou para qualquer pessoa, para quem tem filho pequeno, né? Então, qual é que deve ser o seu comportamento na internet? Como é que você se protege de golpes? Ou seja, tem muito mais do que a simples didática do cybersecurity. É cibersegurança para a comunidade, para o todo. E, óbvio, tem capítulos específicos para quem quer ingressar na carreira de cybersecurity. E aí a gente vai fomentando e aumentando essa rede. Aqui em Recife, a gente tem também encontrado muito apoio nas iniciativas e nos cursos proporcionados pelo Porto Digital, também é portodigital.org. Tem muita coisa lá para se estudar, para aprender, para vasculhar, né, oportunidades de treinamento, inclusive, e a gente está o tempo todo aí disponível nas redes sociais da BidWeb também. Se quiserem mais informações, é só mandar um e-mail lá para contato@bidweb, chega direto para mim, e a gente vai trocando. Eu sempre respondo, às vezes eu não respondo na mesma hora, mas sempre tenho dado um feedback para as pessoas que têm nos procurado. Flávia, eu queria falar um pouco de um assunto que você é especialista, você estudou no MIT, que é a questão do blockchain, né? Sim. Você explicasse para nós um pouco, de maneira mais simples para nós, o que é o blockchain, e depois a gente fala um pouco da aplicação que você tem feito dessa tecnologia. O que é o blockchain? Você que é especialista nesse assunto, o que é o blockchain que tanto se fala e pouco se entende? Isso. As pessoas, quando falam em blockchain, elas sempre ligam a Bitcoin, né? Acha sempre que é uma criptomoeda. Nossa, eu não tenho dinheiro para aplicar em Bitcoin, eu não entendo nada de criptomoeda, para que eu vou saber de blockchain? Veja, blockchain é muito mais que criptomoeda. Blockchain, ela é uma tecnologia que veio para revolucionar. Ela é tão importante quanto tudo isso que a gente passou, da web, dos smartphones, e ela vem para garantir a segurança e a integridade de dados. Então, quando eu comecei a estudar blockchain é porque justamente em blocos, né, a cadeia em blocos, e aí quando eu vim estudar blockchain, a gente foi provocado lá no MIT, o que era que você conseguiria criar, e o que era que você conseguiria proporcionar para a população que trouxesse de forma democrática o uso do blockchain, em que você conseguisse apresentar para a população algo em que blockchain contribuísse, para que as pessoas conseguissem entender um pouco do blockchain, né, qual era o papel do blockchain na sociedade, na tecnologia, enfim. E aí a gente pensando e amadurecendo, e junto com o time, que eu já falei tanto aqui da BidWeb, que a gente sempre sonha junto, a gente pensou nessa plataforma, eu posso provar, porque, enfim, infelizmente a gente tem passado aí um caso recente com o menino Henri, né, de violência doméstica. As mulheres sofrem bastante violência doméstica, nesse caso foi uma criança, mas com total conhecimento da mãe, na maioria das vezes, esse caso é uma aberração, mas na maioria das vezes a mãe é uma vítima e ela também protege os filhos que também são agredidos, e a gente pensou em como é que essa mulher que está sofrendo essa violência, que muitas vezes é dependente desse agressor, vai conseguir provar que está sendo agredida, como é que ela vai conseguir provar, por exemplo, que está sendo perseguida em redes sociais, como é que ela consegue provar que está sendo ameaçada no WhatsApp, por exemplo, como é que ela consegue provar que ela teve uma foto íntima, um nude,
exposto numa rede social, no Instagram, enfim. Então, a gente pensou numa prova com validação jurídica, por isso que o nome da plataforma é possoprovar.org, em que você faz a coleta dessa informação e através da cadeia blockchain, ou seja, através da validação, é como se você tivesse uma autenticação num cartório, né? É como se você fizesse uma ata notarial, você vai lá e diz, olha, verifica isso aqui, se isso é verdade, agora dá um carimbo aqui e diz que isso aqui é verídico. Você tem essa chancela com validade jurídica para que isso seja aceito como uma prova. Então, no momento em que você pode abrir um boletim de ocorrência digital e que você pode, inclusive, solicitar uma medida protetiva, você anexa essa prova, e isso vai dar maior força à mulher. Não é a palavra dela contra a dele, né? É a palavra dela provando o que ela está sofrendo. E é dessa forma que a Posso Provar contribui. A gente pensa e a gente imaginou que o nosso trabalho seria para contribuir, e se a gente salvar a vida de uma mulher sequer, porque a violência ela começa em casa e ela vai crescendo, e todas as mulheres que são assassinadas, elas jamais imaginavam que o seu companheiro seria capaz de assassiná-la. Então, a gente acredita que se a gente salvar a vida de uma única mulher, a gente está cumprindo nossa tarefa. Então, eu Posso Provar veio para isso, para ajudar as mulheres vítimas de violência. Esse é o intuito que o Posso Provar foi criado. E lá tem uma cartilha, tem um vídeo autoexplicativo, porque essa tecnologia, ela faz com que a mulher se sinta altamente protegida. Todos os seus dados, eles não são acessados por ninguém, é por isso que a gente usou a plataforma de blockchain. Na cadeia blockchain, os dados, eles são de propriedade do usuário, ela não precisa falar para ninguém que ela vai fazer a coleta dessa prova, ela não precisa pedir ajuda a ninguém. Nessa plataforma não tem teleatendimento, não tem helpdesk, não tem nada. A mulher sozinha vai lá, coleta a sua prova, em total respeito à sua intimidade, à sua dor, né, e muitas vezes a vergonha que ela está passando, ela coleta esse dado e ela precisa coletar essa informação e levar ou para a delegacia, ou juntar as provas de um processo, ou entregar um advogado. A plataforma por si só não tem poder de polícia, né, não tem o poder de resolver a questão, mas ela pode ajudar a mulher a provar que ela está sofrendo aquele dano, aquela ameaça, aquela agressão. Então, em respeito às leis de privacidade, né, e à intimidade, a Posso Provar funciona também assim. E eu acho que isso era o que a gente poderia fazer no momento para contribuir quando tantas mulheres estão em casa passando por momentos de tanto sufoco, de tanta, como é que eu posso dizer, de tanta agonia, né, com essa pandemia, minimizar o sofrimento delas. Mas, Flávio, se eu entendi, ela, por exemplo, ela vai validar o quê? Uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, um vídeo, um áudio. Como que funciona na prática? A mulher está sendo vítima de violência. O que ela encaminha para o Posso Provar? O que ela vai encaminhar? O que ela vai receber de volta? Essa coleta de dados ela é gratuita e ela é coleta de imagens e de dados, de texto, tá? Então, por exemplo, existem mulheres que recebem por WhatsApp uma ameaça de morte, uma ameaça de um espancamento, né? Vou te pegar na esquina, você não sabe o que está fazendo, né? Vou matar você, ou seja, ela vai lá, entra no notebook dela, baixa a ferramenta, baixa no Chrome, ela baixa lá o aplicativo, baixa lá o PAC Web, e lá ela vai fazer um print screen ela vai entrar no WhatsApp Web, por exemplo, ela vai coletar, vai baixar aquele arquivo e vai validar ele no blockchain. A própria tecnologia, ela tem uma inteligência artificial que ela verifica se aquela informação foi fraudada ou não. Então, ela tem um validador também, né? A pessoa que vai fraudar, ela vai querer fraudar de todo jeito, mas ela tem uma inteligência artificial. E aí, ela verifica aquilo ali e ela testa. Ela joga isso na rede blockchain e aquela informação, ela é única. Então, ela não vai ser alterada. Ela garante a integridade daquele dado.
Se você alterar uma vírgula naquela mensagem, já vai ser outra mensagem, não vai ser aquela original. Quer dizer, você tem certeza, por exemplo, que aquele print de tela do WhatsApp Web não foi adulterado, é isso? Não foi. Então, é como se tivesse levado o celular ao cartório e o escrivão feito lá a prova de que não, realmente esta informação é original e é isso que o sistema garante. Isso. Então, por exemplo, um ex-companheiro com raiva publica um nude, uma foto íntima da mulher no Instagram. Tá. Para ela fazer a coleta dessa prova, ela precisa ir num cartório, se expor, mostrar essa foto, né? Imagina o constrangimento e pagar mais de R$400 para autenticar essa foto. Então, ela pode, por exemplo, no momento em que ela diz, olha, eu vi a foto que você botou, o próprio agressor pode retirar a foto, né? E aí ela não vai poder ir no cartório. Mas ela, por exemplo, pode ver a foto, baixar o PAC, salva a foto, autentica e diz, olha, eu vi a foto que você botou. Quando ele tirar a foto, ela já tem essa prova guardada, por exemplo. Então, além dela ser bem barata, porque ela é gratuita, né? Ela é uma ferramenta muito eficiente. É uma ferramenta que você consegue, em real time, ou seja, na hora, pegar a prova, coletar essa prova. Né? Não tem tempo nem da pessoa apagar, ou etc e tal, né? Então, é isso que a gente quer trazer celeridade, agilidade, democratizar. Imagina que uma mulher em uma condição financeira muito boa, se ela sofre isso, ela procura um perito, ela procura um advogado. Mas uma mulher comum, vai ser difícil para ela, é até complicado ela encontrar quais são os meios, né? E na maioria das vezes, as mulheres que sofrem agressão, por incrível que pareça, elas se sentem culpadas por sofrerem essa agressão. É contraditório você dizer, olha, a vítima, né? Mas na grande maioria acontece isso. E a gente pensou muito, como é que a gente preserva essa mulher? Como é que a gente garante a intimidade dela? Ninguém está aqui para julgar ninguém. A gente quer só ajudar. E foi dessa forma que surgiu a Posso Provar. Não, genial. E vocês já tiveram casos... Há quanto tempo foi lançada a plataforma? Ela foi lançada no Dia da Mulher, no dia 8 de março. Agora? E já sim, agora, sim, já tem alguns casos, a gente não sabe quais foram os casos, porque os casos são, né, totalmente sigilosos, a gente não sabe quem é que coleta, mas já aconteceram alguns casos, sim. E a gente está muito feliz por as pessoas estarem utilizando, pelas mulheres estarem sendo ajudadas pela plataforma, né? Talvez a gente no futuro tenha alguma mulher que nos procure e diga, olha, vocês conseguiram me ajudar, vocês conseguiram, né, fazer com que minha demanda fosse bem sucedida. A gente ainda não tem esse feedback, porque é muito recente, mas já existem sim algumas mulheres que estão sendo ajudadas e que procuraram. Qual é o grande reforço que a gente precisa? A gente precisa que as mulheres conheçam, que cheguem até elas essas informações, né? Então, quando eu digo que no boca a boca, né, a gente, como isso é uma ação voluntária, a gente precisa que as pessoas digam, olha, existe uma ferramenta que ajuda as mulheres que estão sofrendo agressão. Talvez você não sofra agressão hoje, mas amanhã você pode sofrer, ou alguém que você conheça, que goste, alguma amiga sua, enfim, né? Então, Deus me livre, ninguém está livre disso, né? E a gente precisa que essa informação chegue ao maior número de pessoas e que essas pessoas consigam utilizar a ferramenta para que elas realmente façam diferença na vida de quem está precisando. Flávia, genial a aplicação. Eu te pergunto, é inédito? Existe algum outro lugar do mundo ou vocês criaram uma aplicação do blockchain absolutamente inédita? Não, essa aplicação, ela é de uma empresa de brasileiros, que eles hoje estão morando na Estônia, porque eles receberam um incentivo de pesquisa lá, e a Estônia é o país que mais utiliza blockchain no governo, enfim, no dia a dia da vida das pessoas, e eles são parceiros nossos, a gente já fez alguns trabalhos com eles. Essa aplicação ela pode ser usada com N utilidades, e a gente pegou essa aplicação para usar para esse fim específico. Então, a gente montou essa plataforma e essa estrutura específica para ajudar mulheres com violência. Ela é universal, ela pode ser usada por qualquer mulher em qualquer lugar do mundo,
né? A gente só lançou ela em português porque foi agora, há pouco tempo, mas é uma tecnologia universal. Então, o blockchain, ele tem essa característica. Ela tem essa característica de ser pública, então uma mulher que coleta um dado numa rede blockchain, ela pode provar a veracidade dessa informação aqui nos Estados Unidos, em Israel, em qualquer lugar do mundo. Então, não existe a barreira e a fronteira de ser reconhecido, por exemplo, no cartório do Brasil. Certo. A violência é sofrida em qualquer lugar e ela pode ser provada em qualquer lugar. Então, eu não conheço nenhuma outra, assim, plataforma que faça essa coleta dessa forma, mas para nós foi bem desafiador pensar de como fazer e tudo mais, e eu ainda digo, o que mais precisamos hoje é divulgação. Não, vamos divulgar e muito. E voltando no início da nossa conversa, da questão do ESG, que é o ambiental, Sim. ou ASG, ambiental, social e a governança, o Posso Provar é um exemplo extraordinário do social, né? Sim. Da aplicação de uma empresa preocupada com a sustentabilidade e com o social, né? Indo muito além da tradicional pensamento social, como não só a filantropia, mas é uma verdadeira transformação social a partir do core business, do que a empresa sabe fazer de melhor, né, da sua especialidade. É uma aplicação brilhante. Parabéns. Isso acaba refletindo no dia a dia e na veia de quem está lá dentro da BidWeb. Então, agora na pandemia, a gente sabe que tem muita gente passando fome. E os colaboradores, eles fizeram, a gente fez um processo de Páscoa Solidária. Esse processo de Páscoa Solidária, a gente fez uma arrecadação e esse valor foi revertido para uma ONG de uma comunidade carente aqui de Recife, que a gente já compra, já adquire produtos sustentáveis pela BidWeb, para a gente comprar uma máquina de costura para lá, para que com essa máquina a gente consiga formar gente e consiga ajudar mais pessoas. Isso não é uma ação de Flávia em si, isso é uma ação da BidWeb como um todo, dos colaboradores. Acaba que você traz esse gostinho de ajudar e de solidariedade para todo mundo. Então, para que cada um sinta que por menos que você possa fazer, você pode fazer alguma coisa. Não, concordo, e a capacidade de transformação de cada um de nós é fundamental, e essa noção da equipe, né? Você também trabalha de maneira indireta a própria noção de equipe, a própria agregação da equipe através de um objetivo comum. Flávio, estou muito feliz com a nossa conversa aqui de hoje, nosso bate-papo, conhecer um pouco mais do seu trabalho, e me colocar à disposição aqui. A gente está caminhando já para o nosso encerramento, para o tempo que a gente tinha combinado, né? E te perguntar como que a gente pode ajudar mais, divulgar, por exemplo, o Posso Provar, de que forma, e ampliar esse intercâmbio, né? Eu, como puder ajudar, me colocar à disposição, como um pernambucano que sou, um embaixador aqui em São Paulo, que eu puder te ajudar, né? Fico à disposição, dizendo da alegria de estar conversando com você, das iniciativas, e abriu para que você possa falar alguma coisa que eu acabei deixando de abordar, né? E te agradecer por essa oportunidade. Eu que lhe agradeço, e como você também é pernambucano e sabe que nordestino é inquieto, né? Outras iniciativas virão, mas hoje, como Posso Provar, é o nosso carro-chefe, que a gente precisa de ajuda, de divulgação, para que mais mulheres conheçam, para que mais mulheres possam utilizar a plataforma, possam ser ajudadas. A gente tem, assim, o coração feliz por ter conseguido lançar essa plataforma e algumas mulheres já terem usado. A gente ainda não, como eu falei, ainda não tem um feedback de quem usou, mas eu tenho certeza que a gente vai receber em breve, porque faz muito pouco tempo, né? Ainda não deu ainda para apurar os fatos, mas com certeza a gente vai receber. E é isso, divulgar, o boca a boca que vai fazer com que a gente chegue ao maior número de pessoas. Gratidão por estar aqui conversando com você, por nos receber, por ouvir um pouquinho da nossa história, e para que a gente possa ajudar mais pessoas.
Obrigado, Flávia, obrigado por esse encontro criativo, uma prova viva da criatividade, da capacidade de inovação, da BidWeb, de toda a sua equipe. Obrigado mesmo e até um próximo encontro. Obrigada.